Ora, boa noite a todos. Cá estou eu de novo. A semana passada não foi possível. Eu estou agora uma nova aventura, um novo desafio. Ando por terras de Aveiro, a lançar este novo projeto que tenho, enfim, desde há 1 ano e meio, com a Enimbus. As coisas felizmente estão a correr bem. Já somos 5 pessoas aqui em Aveiro. Inauguramos o escritório no dia 2 de março. Na sexta-feira viemos todos recambiados, e mesmo assim houve o esforço da empresa, em que não deixou de acreditar no projeto, e felizmente as coisas estão a correr bem. Vou retomar aqui o tema das memórias do informático, e como estou em Aveiro, tive alguma dificuldade em trazer algo. E então trouxe aquelas que eu vi que seriam mais com mais importância, que me marcou estes anos todos, mas que foi peça fundamental em todo o processo da minha aprendizagem. Então trago aqui umas relíquias que trouxe, não digo que tenha trazido do baú, mas foi parte do baú num saco, porque estas andanças todas, houve cursos que tirei, houve uns por questões profissionais, era obrigado, mas quando era sugerido, outros por minha iniciativa que achava que seria interessante. Se estão recordados, eu tirei o meu primeiro curso, foi de Focal, Philips Office Computer Assembly Language, e depois há a evolução, ao longo dos anos, seguiu-se o DBase 3, o DBase 4. Já agora, porque é que começou no DBase 3 e depois passou para o DBase 4 e nunca houve o DBase 1 nem o DBase 2? Foi uma guerra de marketing, ou uma estratégia de marketing, com outras linguagens que houve na altura a ser nos Estados Unidos, e então quem fez essa linguagem de programação já com base de dados, achou por bem, em vez de chamar-se DBase 1, passou logo a DBase 3. DBase 3. Portanto, de dar a entender que já era a terceira versão, a terceira release desta linguagem de programação em base de dados, de acesso a qualquer pessoa. Houve portanto, o DBase 3, o DBase 4, depois apareceu o Clipper. Paralelamente, sempre houve o BASIC, com novas versões, consoante as máquinas que se programavam. Enfim, depois há os Pascal, o COBOL, enfim, pronto, toda uma série de linguagens que eu vou falar das dezenas que há ao dia 2. O que eu consegui encontrar no meu baú. Ora, veja, o manual do MS-DOS, versão 3.3, era pela grossura bem encamente, era algum material que se tinha que ler, e é curioso, após estes anos todos, vermos aqui os comandos e como as coisas eram feitas. A seguir tenho o manual do sistema operativo da IBM, né, que tinha o DOS e o DB2, mas não deixa o IBM DOS, e era curioso, porque isto foi das primeiras versões depois a seguir, antes do DB2, que realmente foi um sistema operativo. Descobri na semana passada, há 2 semanas, mostrei o meu computador, uma versão mais avançada do Sinclair ZX81, depois passou o Spectrum, e depois começou a aparecer algumas variantes com esta versão do 2068, com da Timex, que tinha aqui uma cartridge, e mais tarde vou mostrar algumas coisas numa das próximas sessões feitas neste computador, que ainda tem os programas impressos. Não deixo de mencionar também a minha curiosidade, já na altura, estamos a falar dos anos 80, finais dos anos 80, fazer gráficos no computador, que era uma coisa que me fascinava. Os factoriais davam aso a muitas ideias minhas, curiosamente, até para quem dos presentes se lembra do Calado, o seu professor de matemática no liceu e pai do grande amigo Francisco Calado, que está em Moçambique, e uma vez tive que lhe ensinar a ele como é que ele podia preparar os testes para os alunos, utilizando o computador para fazer os testes e imprimindo a janela que ele queria que os alunos fizessem com as fórmulas. Portanto, isto ajudou-me imenso, e aqui a explicar tintim por tintim como é que se podia fazer. Estou aqui algumas centenas de exemplos, e foi muito importante perceber como é que os gráficos eram
mostrados e apresentados, e às vezes até mesmo em programas normais de gestão era possível fazer algumas coisas muito interessantes. O meu primeiro manual do ZX Spectrum, okay? Do 81 não havia na altura, portanto era programado em BASIC puro e duro, mas digamos que aqui também tem a explicar como se fazia algumas funções, né? Alguns programas, ideias. Antigamente os caracteres no BASIC tradicional mostrava-se caractere a caractere sem qualquer rotação ou qualquer movimento. Pronto, e aqui ensinava com, enfim, os poucos e os piques e fazia efeitos especiais, por exemplo, do 1, em vez de aparecer 1, 2, 3, apareceu um a subir, depois o 2, depois o 3, ou então um a rodar e apareceu o 2, o 3. Realmente eram efeitos espetaculares naquela altura. Há pouco falei das primeiras linguagens de programação em base de dados, que era o DBase 3, o DBase 4 e o Clipper. Depois, mais tarde, apareceu com o Access. Realmente fiz muita coisa no Access. Mesmo alguns programas que usava nas empresas por onde eu passei, que muitas vezes não havia, às vezes não era em casa de Freixo Pedro de Pau, mas às vezes para restar as despesas, os quilómetros que eu fazia, as estatísticas que eu fazia, dos consumos, das horas faturadas, das horas que eram em manutenção, quanto é que eu fazia na empresa, e as horas que eu trabalhava e que não eram faturadas, que fazia parte de contratos de manutenção. Portanto, eu conseguia ter uma ideia quase que real, 99% do que é que o meu trabalho rendia para a empresa que representava. Era o GTI, conforme eu já expliquei na minha última história. Toda a minha visão e de ver o mundo da informática saindo da esfera de Setúbal, que achava que estava limitado, e portanto, sem dúvida, que estamos a falar de 88 a 92, quando eu estive no GTI, e depois mudou de nome para GSI, o Gabinete Técnico de Informática, e depois o Gabinete de Serviços de Informática, e digamos que consegui pôr em prática todo isto paralelamente. Portanto, era o meu gosto pela programação, apesar de já estava na consultoria, mas era o meu gosto pela programação. Mas sem dúvida que às vezes digo na brincadeira que eu durante muitos anos eu fui coboleiro, não é? Porque eu tirei um curso de cobol no antigo Instituto do foi um professor, era programador na TAP, e digamos que estamos a falar de 82, salvo erro, durante 3 meses, ia de Setúbal para Lisboa, de comboio, de barco, e digamos que foi uma aventura, vinha à 1 da manhã, 2 da manhã, mas pronto, foi um investimento que eu fiz na altura, e me fascinava, e portanto o cobol quase me acompanhou desde 82 até 2006. E graças a ele, graças ao COBOL, eu tive num projeto, depois falarei mais para a frente, com mais detalhe, há 3 anos em Angola, e que graças ao COBOL consegui sobreviver em Angola, mas depois eu conto essas histórias mais para a frente. Mas sem dúvida que foram momentos de aprendizagem e que este livrinho ajudava brutalmente para algumas cábulas, porque enfim, é impossível estar a memorizá-lo todo, não é? Portanto, servia muitas vezes de cábula para coisas que às vezes tínhamos que... Eu sabia que era possível, não lembrava como, ou tinha que descobrir. Isto é a mesma coisa hoje em dia com todos nós. Todos nós sabemos mexer no Excel, mexer no Word. A maioria das pessoas básicas. E eu sempre parto do pressuposto que o Word é capaz de fazer aquilo. O Excel provavelmente deve fazer. Bem, as outras ferramentas. Só que a maioria não temos o manual. E, portanto, com um pouco de investigação, os helps online, antigamente o help online era ter um livrinho de cábula, se possível. Também foi muito importante, porque a programação, saber programação não é o suficiente. Temos que também ter algumas noções de análise. Né? E, portanto, o livro também foi muito importante. E, principalmente, mais uma vez, quando eu fui para o GTI, porque havia a questão muito bem delineado, que era um analista orgânico, um analista funcional e o programador. O analista funcional ia ter com o cliente, levantava as necessidades que o cliente necessitava, desenhava.
as funções por meio de fluxogramas. A ver se eu aqui apanho algum assim de repente. António Mendes. Por meio de fluxogramas, portanto, nós tínhamos que desenhar toda a aplicação, onde é que os dados estavam, como é que eles eram processados, se havia condições pelo meio ou não, se era em papel, se era em ecrã, enfim, portanto, toda a parte funcional, que de uma certa maneira marcou a minha vida profissional e pessoal. E depois passava só na lista orgânica, da parte de uma espécie de programação dentro do sistema operativo. Mas antes, se calhar, era preciso criar fecheiros para o lado, era preciso fazer backups de fecheiros antes de começar a correr o programa. Depois, no final do programa, ter terminado do que é que se mexia no que se chamava no CL, que no DOS, em que podíamos pôr lá um conjunto de linhas. Então, no sistema 36, que foi uma das grandes máquinas que a IBM fez, e depois mais tarde o AS400, que iria base de dados de todos os programas, e por aqui, quando eu fui para o se consigo mostrar. O que era proibido fazer quando se pegava, tinha que haver regras para que qualquer alteração fosse feita, porque podiam estar 2, 3, os mapas, como é que era definido as tabelas nos programas. Estamos a falar disto em 1988, portanto há 32 anos, e havia estas regras que eram muito importantes de as ter e que todos pudéssemos as cumprir, porque às vezes era complicado. E foi muito complicado para o programa feito por terceiros dentro das regras, e às vezes é muito complicado. E pronto, era isto que eu hoje queria falar sobre vocês, com vocês. Esta minha biblioteca, parte dela, ando a descobrir coisas curiosas, descobri registros meus de despesas, empresas, quando eu parei, algumas já nem sequer me lembrava, aparecer nos próximos episódios. E bom, é tudo, desde a Aveiro, a terra dos ovos moles, como se também a Veneza de Portugal. Nota-se que aqui o turismo espanhóis, daquele movimento que nós temos tido feedback das outras regiões do país, algum turismo. A semana passada tinha menos que hoje, que eu reparei. Ainda bem, é preciso que as empresas associadas ao turismo tenham faturem, tudo com o devidamente distanciamento social, as planadas todas cheias, dentro de restaurantes, a não ser que o restaurante seja mesmo muito bom, eventualmente esteja meio cheio ou meio vazio lá dentro, mas cá fora as planadas estão todas cheias. Boa noite a todos, não se esqueçam de ir ao meu YouTube, António Mendes, It's Memories, ou António Mendes, as memórias do informático. Boa noite a todos e uma grande bem-aja. Obrigado.